Olá, meu nome é Raice Neves, sou de Governador Valadares, sou especialista em extensão de cílios. A minha carreira iniciou em letras, tá? Eu sou graduada em letras, sou professora de língua portuguesa. Depois, eu queria uma renda extra, onde eu fiz o design de sobrancelhas, conheci a extensão de cílios, onde eu fiz um curso de extensão de cílios. Mas eu queria aprimorar um pouco melhor as sobrancelhas, né? Então, onde eu fiz micropigmentação de sobrancelhas e labial. E depois, as minhas próprias clientes foram buscando somente extensão de cílios, onde hoje eu estou me especializando cada vez mais nessa área de extensão de cílios. Hoje eu fiz, na verdade, nós estamos concluindo o curso de Master Pro, né, através da Miriam Mota Academy, onde eu estou me especializando com técnica internacional dos cílios, tanto de fio a fio, volume russo e o mega volume. O nosso tema hoje é sobre a acoplagem do fio Y, que é o nosso volume brasileiro, que está sendo queridinho do momento, tá? Aqui no meu espaço de trabalho, eu gosto muito de fazer o fio Y, porque ele é um volume com a técnica do clássico. Então, primeira coisa para a gente poder identificar, para começar nessa área da extensão de cílios, nós precisamos saber sobre o ciclo de vida dos cílios. Esse ciclo de vida, ele demora coisa de 90 a 100 dias, tá? Para passar por todas essas três fases que nós possuímos no nosso ciclo de vida dos fios. Então, nós temos aqui a fase anágena, que é a fase de desenvolvimento do fio. Então, nós temos aqui a linhazinha, tá? Essa partezinha rosa é o lado interno dos fios, e aqui é o momento onde a gente consegue ver os fios na hora que está fazendo a extensão. Então, eu tenho a fase anágena, ela é muito fácil de ser identificada pelo tamanho desse fio. Da área interna, nós temos aqui o folículo todo preso, o folículo capilar preso, né, nos nossos cílios. Então, ele está ainda um bebê, por isso que ele é chamado um baby lash. Às vezes você já ouviu alguém falar assim, nossa, a cliente está cheia de baby. Então, é devido à fase anágena. A fase catágena e a fase telógena é uma fase que nós, na hora de fazer a extensão, nós ficamos um pouco confusos para saber qual fase está, tá? Mas não tem problema em saber sobre essas duas fases na hora de fazer a extensão. A fase catágena é uma fase de repouso, onde ele começa a se desprender, e na fase telógena é uma fase onde ela está totalmente, né, desvinculada com o folículo. É onde ela está no momento dela de ir embora, é a fase onde concluiu o ciclo, que é a nossa última fase, que é a nossa fase telógena. Depois que chega nessa fase telógena, que tem a queda do fio, o ciclo começa novamente. E é isso que dura cerca de 90 a 100 dias, tá? Todo esse ciclo, passando da anágena, catágena e telógena. E a gente tem uma perca de 3 a 5 fios por dia. Isso é natural acontecer. Então, muita gente fica apavorada, porque com a extensão fica mais visível essa queda. Mas isso é super natural, né? É o ciclo de vida dos ciclos. Você conhece o fio Y? Nós sabemos, então, que o fio Y, ele é chamado de volume brasileiro, ele é um fio que a mesma técnica do clássico, que nós fazemos o clássico, nós conseguimos fazer o fio Y, então ele é muito fácil, o tempo dele é muito reduzido do volume russo, por exemplo. O volume russo, dependendo do profissional, ele gasta cerca de 3 a 4 horas ou até mais. Isso depende do desenvolvimento de cada profissional.
E o fio Y é o mesmo tempo do clássico que você gasta, porque é a mesma coisa, é a mesma técnica de fazer. O que muda é o fio. Então, ele tem essa facilidade de fazer como se fosse o clássico, dando o resultado de um volume russo, por exemplo. O fio Y, ele são 4 fiozinhos, tá? A gente consegue perceber aqui que são 4 fios que se dividem em 2, dando esse buraquinho aqui no meio. E a base dele, gente, não possui cola, que é o nosso adesivo. Não tem adesivo. Por isso, ele não prejudica os fios naturais do seu cliente. O tufo, que muita gente já vai assim, mas ele então parece com o tufo, porque ele já vem pronto. Não, o tufo, ele não é fabricado, não é na prensa, tá? Não é na máquina que produz os fios. O tufo, ele é feito, passado por um adesivo. Quando você vai colocar na cliente, você molha mais adesivo e isso dá um excesso de peso e prejudica o fio da sua cliente. Então, o fio Y, ele não tem. Essa base dele aqui é entrelaçada, tá? É feito lá na fabricação dele, na máquina, na prensa. Ele é prensado. Então, ele não tem a base com cola. Por isso que ele é super indicado para fazer em clientes que querem volume com tempo reduzido. Como escolher a melhor pinça para o procedimento? Não vou falar de marca, não vou falar de preço, nós vamos falar aqui da base da sua pinça, aquela pinça de pega. Essa pinça de pega do cílio sintético, ela precisa abraçar o fio sintético para ser colocado no fio da sua cliente. Então, a pinça para volume brasileiro, ou seja, qualquer outra técnica também, tem que ser uma pinça com a pega precisa, onde você tenha precisão, onde você consiga abraçar o fio e retirar sem desmanchar. O que me ajuda a fazer essa retirada? Quando a base da sua pinça é uma base fina, não é uma base grossa. Então, você pode usar tanto a de pega, que muita gente usa para fio a fio, que é a retinha, ou você pode usar do volume russo, né? Mas desde que seja uma base fina, ok? Então, a pinça, ela vai depender da precisão e com sua base fina. Numa extensão de cílios, o que gera muita dúvida é a retenção. É a durabilidade dos fios. Então, retenção é igual a durabilidade dos fios, né, da extensão de cílios no fio da sua cliente. Essa imagem aqui, nós temos um ciclo de vida dos cílios concluído. Isso aqui não é má retenção. Nós temos aqui o fio Y e o fio natural da cliente aqui, ó, acoplado, tá? Então, isso daqui é o ciclo de vida dos cílios sendo feito, tá? Então, aconteceu aqui naturalmente. Quando você percebe que essa queda, ela não vem acompanhada do fio natural da sua cliente, é aqui que nós vamos começar a nos preocupar com a retenção. Quando não tem um fio natural acoplado, quer dizer que foi uma baixa retenção. Então, quando que começa essa retenção? A partir do momento que sua cliente liga, querendo agendar um horário com você para fazer a extensão. Você vai pedir ela a primeira coisa que não venha com maquiagem. Gente, maquiagem prejudica a retenção, porque quando a gente vai higienizar, nós não conseguimos tirar toda a maquiagem, todo o rímel. E a cola, o nosso adesivo, não consegue acoplar de maneira correta no fio da sua cliente. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com isso. Como que eu vou melhorar a minha retenção? Avisando sua cliente antes de fazer o procedimento, na hora que ela vai agendar, que ela precisa vir sem maquiagem. Pronto, primeira dica concluída. Depois, a minha retenção começa a partir do momento que ela liga, certo? Depois eu vou deitar ela na minha maca, porque chegou o dia do atendimento dela. Ela deitou na minha maca, começa a minha responsabilidade,
que é a responsabilidade de retenção do profissional. É onde você vai higienizar os fios da sua cliente com um shampoozinho de PP, né? Não vou falar a marca, você usa para poder higienizar e tirar toda a oleosidade, porque a nossa extensão sai com oleosidade. Então, você tem que tirar toda a oleosidade, seja do cílio, seja da pálpebra. Fez toda a higienização, seca o fio, né, natural da sua cliente. Depois que você secar o fio natural do seu cliente, você pode vir com álcool 70, sempre de olhos fechados, tá, gente? Seu cliente precisa estar de olhos fechados. Então, você vai molhar o algodãozinho ou o cotonete, só deixar bem úmido, não precisa ficar molhado, úmido. E passar na pálpebra e nos fios da cliente, porque o álcool ele tira ainda mais a sua oleosidade, a oleosidade da pele e a oleosidade do fio. Então, nós precisamos tirar toda ela. Então, o álcool 70 ajuda muito. Outro produtinho que eu uso bastante, que é o Prime. Então, depois do álcool 70, que eu coloquei, passei o álcool 70, eu seco novamente e uso o Prime. O Prime serve para abrir os poros dos seus fios. Quando ele abre os poros dos seus fios, quando você pega o fio sintético, absorve o adesivo no fio sintético e acopla no fio natural da sua cliente, nós temos aí uma boa retenção, porque os poros estão abertos, então vai puxar mais o adesivo, vai prender um pouco melhor. Então, depois que você passou o Prime, seca novamente e você vai começar a se preocupar com o adesivo que você usa, a nossa cola. Esse adesivo, ele precisa estar no ambiente adequado. O seu ambiente está adequado com temperatura e umidade, de acordo com o que o fabricante do seu adesivo pede. Isso ajuda na retenção. Isso é essencial, é importantíssimo na sua retenção. Então, tome cuidado com o adesivo que você vai usar. Então, quando eu dou meus cursos para as minhas alunas, eu não ensino, eu não indico, na verdade, adesivo para elas. Eu ensino como temperar o ambiente, tá? Então, use o adesivo adequado. E a acoplagem do fio está totalmente relacionada à retenção da sua extensão, à durabilidade da sua cliente. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre a acoplagem, que é super importante para a retenção. Então, aqui eu trouxe uma foto para vocês, que é de uma retenção que tem 20 dias, ela voltou para fazer a manutenção com 20 dias. Nós conseguimos perceber que tem poucas falhas, né, no canto interno, que é super normal ter uma queda maior, no cantinho externo também. Então, nós temos aqui uma retenção muito boa, onde eu tive todos os cuidados necessários para esse procedimento, para essa cliente. Onde começa a magia do chicote? Olha lá, por que eu preciso da minha pinça fina? Eu preciso abraçar a base do meu fio, você pode pegar nas hastes de cada lado, tá? Pegar junto e puxar para cima e colocar no fio da sua cliente. Então, é dessa forma que você retira do chicote o fio Y, senão ele pode despedaçar. Isolamento. O que é um isolamento? É isso aqui. É você deixar um fio para acoplar em cada fio um fio sintético. Então, é fio a fio mesmo. Você precisa fazer todo o isolamento. Para que a gente faz isolamento? Para não grudar os fios. Se você gruda fio baby com fio catágeno ou telógeno, isso vai prejudicar o fio da sua cliente. É um grande risco de nunca mais nascer fio ali e deixar aquela falha enorme nos cílios da sua cliente. Por quê? Quando você acopla o fio junto com outros fios, aquele fio que já está na hora de cair, ele vai puxar o outro que não estava na hora. E isso não acontece ciclo natural dos fios, né? Então, o que acontece? Vai prejudicar o crescimento do fio da sua cliente. Então, é um risco muito grande quando você não faz isolamento. Uma dica para facilitar o seu isolamento. Eu uso a fitinha micropore. Eu coloco no cantinho interno, solto um pouquinho a pálpebra do cliente,
puxo, onde eu consigo visualizar, ó, totalmente o canto interno dos fios da cliente. Isso acontece também com o canto externo, que é muito bom a gente fazer da mesma forma, que você também consegue visualizar, deixar o seu atendimento até mais rápido. Ou você pode fazer dessa outra forma, como eu fiz no canto esquerdo, no olho esquerdo. Eu pego totalmente do canto deitadinho, puxo, onde eu consigo visualizar, tá vendo que os fios ficam bem separadinhos, para poder fazer o acoplamento, respeitando todo o isolamento dos fios. Então, vamos chegar na nossa principal parte, que é a acoplagem dos fios sintéticos aos cílios naturais. Nós temos aqui fio clássico, mas lembra que a técnica é a mesma, só o resultado é de volume russo, mas a técnica é a mesma. Então, por isso que eu peguei essa imagenzinha aqui. Então, nós pegamos o fio do chicote, que é onde começa a nossa magia, né? Onde eu falei lá no videozinho, como pega o fio do chicote. Então, eu preciso ter bastante cuidado aqui agora na acoplagem do meu fio. Por quê? Porque é aqui que vai ter toda a responsabilidade do cliente na sua retenção, na durabilidade do fio da sua cliente. Você não pode nunca, jamais jogar o fio sintético no fio natural da cliente. Tem que ter muito cuidado, tá? Então, você não joga, você une os fios. Você vai pegar o fio sintético, colocar em cima direitinho do fio natural da sua cliente e vai unir. Isso é unir. Quando você joga, ele não une. Então, se você der uma leve prensada assim para baixo, aí que vai grudar melhor ainda. Acopla melhor, tá? Então, tenha cuidado na hora de acoplar. Então, a extensão de cílios, ela é um pouco demorada mesmo. Justamente por isso, a gente precisa de tempo. As coisas muito rápidas não saem perfeitas, né? A pressa é inimiga da perfeição. Então, se você joga o fio e não une o fio, você vai ter todos esses 3 procedimentos aqui. Ou vai ficar só a base, ou vai ficar só o corpo, né? Ou vai ficar só toda a base para cima, ou vai ficar de lado também não é adequado. Então, nós temos aqui uma baixa retenção, quando você não acopla direito, porque a primeira penteada que sua cliente der vai sair e não vai durar muito sua extensão. Então, o que eu tenho que fazer? Abraçar o fio natural da cliente, onde a base e o corpo do fio precisa ficar bem grudadinho com o fio natural da cliente. Cuidado, esse espaço aqui é super importante, tá? Nós precisamos não deixar tão próximo da pálpebra e nem tão afastado, porque isso prejudica também na hora que vai crescer, o fio roda e prejudica aí, a cliente fica incomodada e acaba arrancando o fio natural. Então, você deixa aqui em cerca de 2 milímetros de distância. Como que eu vou acoplar o meu fio no fio natural? Colocando por cima, eu vou abraçar o meu fio. Aqui é o fio natural, eu vou colocar por cima ou vou colocar por baixo. Nunca de lado. De lado, nunca. Ou você coloca por cima ou você coloca por baixo. Tá? Não é importante, por que eu tenho que colocar por cima, por que eu tenho que colocar por baixo? Porque tem fios que nos permitem colocar por cima, tem fios que nos permitem colocar por baixo. Então, o fio da sua cliente é que vai mandar tudo isso. Então, você precisa colocar de maneira que vai abraçar o fio da sua cliente. E aí nós temos um resultado maravilhoso de uma extensão de fio Y, volume brasileiro, tá? Essa cliente me procurou querendo uma coisa natural, mas não tão pesada, como volume russo, e queria algo volumoso. Então, a extensão de cílios brasileira, fio Y, é essencial para ela. Então, percebem que está tudo acoplado, está totalmente abraçado com o fio dessa cliente. Muito obrigada pela atenção e até mais.